Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. Estamos nós aqui nesta noite de quinta-feira para mais um vídeo do canal Inspire-se. E, como eu sempre gosto de frisar, o porquê do nome Inspire-se, para você que está pela primeira vez vendo o vídeo do canal, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? E aí, você tem visto todos os vídeos? Você tem anotado as palavras pela qual eu tenho dito, olha, anota os textos, ora e pede para o Espírito Santo discernimento? Então, se você está acompanhando corretamente o canal, se você está anotando, eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou com vocês e vocês já conseguiram entender que a verdade vai muito além daquilo que muitas vezes ouvimos por aí. Digo por aí, quando eu digo por aí, a gente está falando desses ministérios, de igrejas e tudo mais. E eu quero dizer aqui com muita alegria que todos os dias de vídeo o Espírito Santo já me deu os textos e eu trago com a certeza de que vai abençoar alguém, vai fazer com que alguém entenda certas coisas, mas também não vou mentir para vocês que todos os dias eu tenho decepções com a questão de verdade do Evangelho. A gente, infelizmente, vive num mundo que está com a palavra totalmente distorcida. E eu não sei mais o que fazer, gente, sabe? Assim, eu sou uma pessoa que tenho poucos seguidores na internet, né? Não faço questão de ser alguém que tenha milhões de seguidores ou algo assim. Não quero ter esse vínculo de, tem um grande número de seguidores no YouTube ou numa rede social. Não. A intenção é apenas transferir a responsabilidade de continuar pregando o Evangelho a todos aqueles que assistem os vídeos. Porque cada um de nós é um canal para que outros venham conhecer mais sobre essa verdade tão simples que é a vida com Jesus Cristo, né? Então, eu espero do fundo do meu coração que haja em todos os vídeos luz, que haja Jesus e que Jesus possa ser aquele que vai dissipar a treva e vai levar a todos ao caminho, verdade e vida que ele mesmo propôs e que ele é, né? Não apenas que ele propôs, mas que ele é. E hoje eu vi uma matéria, eu sei que vocês estão acompanhando aí, acompanham, né, notícias sobre essa questão de Israel e o pessoal lá na faixa de Gaza, né, o pessoal lá do grupo que é contra Israel, que não lembro o nome agora, peço até perdão porque não me importa, digamos assim. Aí nós vemos ainda que, como eu posso dizer para vocês? Assim, nós temos que amar o nosso próximo independente de qualquer situação. Mas eu acho que existe um algo que impede as pessoas de entenderem uma verdade que o próprio Paulo fala, que o Evangelho fala, né? Eu ainda continuo rebatendo que como que Israel pode ser a Terra Santa? Porque o país Israel é formado pelos judeus, é o povo judeu. Os judeus que aceitaram Jesus como o Salvador, como o Senhor, eles não vivem mais a lei, não vivem mais os mandamentos, não vivem mais a Torá, não vivem o Muro das Lamentações. Mas aí nós vemos líderes brasileiros falando sobre Israel, e eu não consigo entender, né? Mas eu tenho o hábito de dizer claramente que é porque quando Paulo falou na palavra assim que da mesma forma que Moisés colocava um véu sobre o rosto e que ainda hoje quando se lê a antiga aliança o véu é colocado sobre o coração deles. Então, tipo assim, para que eles não vejam a verdade do Evangelho de Jesus Cristo e para que esses que se dizem seguidores de Jesus Cristo, mas que pregam uma antiga aliança e que idolatram Israel e que idolatram as coisas do judeu, tipo inaceitável, digamos assim, né? Mas o pior de tudo isso é que a minha palavra, o falar isso, falar com toda a certeza que eu tenho pelo que está no Evangelho,
faz ainda com que pessoas olhem para mim ou para minha esposa com aquele olhar tipo assim, olha lá, estão vivendo uma vida contra a verdade do Deus de Israel, do Senhor dos Exércitos. E inclusive eu vou fazer um vídeo aqui e vou tentar fazer uma montagem com o texto que fala. Porque assim, eu estava pensando essa semana quando se fala Senhor dos Exércitos. Por que na Antiga Aliança, no Velho Testamento, fala-se tanto Senhor dos Exércitos? Porque, é como eu disse para vocês, eu preguei já no vídeo. A tradução de Yahvé, né, Jeová no original, diz que ele era um guerreiro que foi eleito pelo judeu, pelo povo de Israel, para ser o seu Deus. Então, olha só. Por que Senhor dos Exércitos? Porque Jeová era um guerreiro. Então, ele tem poder de saber ser, sim, um Senhor dos Exércitos. Mas Deus o Pai, o Deus Pai de Jesus Cristo, o nosso Deus de hoje, o nosso Pai misericordioso, que, como eu digo em todos os vídeos praticamente, aquele que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, ele não é Senhor dos Exércitos. Ele não é. Então, tem muitas coisas que pode parecer estranho àqueles que nasceram, ouviram sempre e vivem à mercê de uma escravidão mental, né? De ministrações que foram feitas, então a pessoa segue aquilo, diz que aquilo é bênção porque o véu está sobre o seu coração, endurecidos eles não conseguem olhar para a verdade. E a gente vê igrejas que colocam a bandeira de Israel no púlpito, pastores que estão usando, nem sei o nome daquelas coisas que o sacerdote judeu ou judeu usa, né? Então, tipo assim, são coisas que vão contra, né? Então, justamente por isso, eu vou fazer essa montagem falando sobre Jeová e Yahvé, que é o Deus que verdadeiramente está lá na Antiga Aliança. Um dos deuses, porque Jeová era um Deus sobre outros deuses, mas isso eu vou explicar corretamente quando nós entrarmos nessa questão do vídeo que eu vou fazer. Hoje, vamos lá? Então vamos anotar o texto de hoje, que vem também alertar-nos sobre essa situação de uma verdade clara. E eu quero que vocês anotem João, o livro que eu mais amo dentro da Bíblia, capítulo 8. Eu vou ler do versículo 31 até o 46, tá? Vai ser um pouquinho longo, né? Até o 47, na verdade. Vai ser um pouquinho longo, mas eu vou tentar ser o mais curto e grosso, digamos assim, para que não passe tanto tempo. Amém? Então vamos lá. Anota aí. João, capítulo 8, dos versículos 31 ao 47. Amém? Depois vai lá, pede para o Espírito Santo discernimento, mas está tão... Gente, não precisa nem forçar muito para pedir para o Espírito Santo, porque quando você olhar para a palavra que eu vou ler, e entender e ouvir e ler, reler, o Espírito Santo em um momento que você lê, você já vai entender e falar, meu, é verdade. Né? Então vamos ficar atentos, porque se você entrega o seu coração, a sua vida para Jesus Cristo, vai cair o véu. Vai cair a venda dos seus olhos. Jesus é a luz que dissipa a treva. Vai sair da escuridão, você vai ver, você vai enxergar a verdade. Sabe? Então vamos lá. Na minha Bíblia normalmente sempre tem um subtítulo, né? Vocês já estão até acostumados a falar isso. A verdade liberta. Olha só. A verdade liberta. E inclusive esse tema, a verdade liberta, é usado por um monte de blá blá blá. Por um monte de coisa. Menos para isso que nós vamos tocar no assunto hoje. Amém? Então vamos lá. João capítulo 8, versículo 31 a 47. A verdade liberta. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então aqui, eu vou parando já explicando. Jesus está sendo bem claro e diz assim, olha, se vocês permanecerem no Evangelho, na minha palavra, e não no Antigo Testamento, e não na Torá, e não nas leis, não nos mandamentos, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E conhecerão a verdade vos libertará. Qual é essa liberdade? Qual é essa libertação que Jesus está falando? A libertação da lei.
a libertação da circuncisão, a libertação das mentiras, a libertação de um Deus que não é Deus o Pai. A verdade vos libertará daquilo que vocês viviam anteriormente. Lei, mandamentos. E é isso que eu não consigo entender. Isso aqui está tão difícil entender. Mas vamos seguir. Então quer dizer, aqui Jesus está falando assim, ó, vocês que creram em mim, se continuarem no Evangelho, na minha palavra, serão libertos. E eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Mesmo assim, pelo fato de dizer assim, olha, somos descendência de Abraão, então, como a gente foi escravo, não fomos escravos. E aí Jesus respondeu o seguinte, em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Por que Jesus falou isso? Porque na lei, pecava-se, e muito. A gente pode ver em todos os textos do Antigo Testamento que pecava-se muito. Até mesmo Abraão, na história de Abraão, eu estava até falando com minha esposa, como pode ser Deus o Pai de Jesus Cristo permitir que a mulher de Abraão proponha para outra mulher deitar-se com seu marido? Ah, mas é porque Deus tinha isso. Gente, não é Deus o Pai, não é por isso que Jesus fala. O verdadeiro Deus só foi conhecido através de mim. Ninguém viu a Deus, ninguém conheceu a Deus. E parece que as pessoas se fecham, não conseguem entender isso. Mas prosseguindo. Então, quer dizer, quem estava na lei continuava pecando. E se tornava escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Também não preciso nem dizer aqui. É o que Jesus está dizendo, que ele ficará para sempre. A vida eterna, a esperança da vida eterna, Jesus. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. Olha só. Jesus, ele deixa uma divisão clara. Olha, tipo assim, eu falo de coisas que vi junto do meu Pai. E vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. Então, tipo assim, olha, o meu Pai, né, que me enviou, vocês não creem nele, vocês não querem ouvi-lo. Mas vocês apenas querem ouvir o Pai de vocês. Jesus deixa claro, ó, Deus o Pai e o Pai de vocês. Então lhes disseram, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Jesus está dizendo aqui assim, ó, o seguinte, Abraão, ele foi o pai de uma nação. Sim. O que ele fez? Ele lutou para que aquilo fosse a descendência dele, tudo que ele fez prevalecesse. E ninguém era capaz de ter o caráter igual ao de Abraão, para com o Deus deles. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do Pai. Aí, ó, tá vendo? Agora vocês estão querendo me matar. A mim lhes falei a verdade que eu ouvi de Deus. Então Jesus está dizendo mais uma vez, ó, eu estou falando para vocês da verdade que eu ouvi de meu Pai, de Deus o Pai. Abraão não fez isso. Abraão não fez isso. Não falou da verdade de Deus o Pai. E vocês fazem as obras do Pai de vocês. Vocês fazem aquilo que Abraão fez. O Pai de vocês. Mas não o meu Pai, que é o Pai de todos, Deus o Pai. Olha só como está claro.
Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Eles ainda com o véu sobre o seu rosto, tentando alegar que o Deus Jeová, o Deus de Abraão, o Deus do Antigo Testamento, era Deus o Pai. Jesus disse: se Deus fosse de fato Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Gente, olha o que Jesus está falando aqui, olha. Será que Deus realmente é o Pai de vocês? Porque vocês não me amam. Vocês estão louquinhos para me matar. Vocês estão me perseguindo. Vocês estão duvidando do meu caráter. Porque vocês não compreendem a minha linguagem. E porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Então Jesus também está deixando bem claro aqui, ó. Como que vocês não conseguem entender a mesma língua que eu estou falando com vocês? Vocês não estão entendendo. E é o que acontece hoje. Aqui no Brasil falamos o português, falamos a mesma língua. Temos sotaques variados em várias regiões. Mas falamos a mesma língua, o português do Brasil. Mas quando se diz respeito à religião, né, os religiosos, quando se diz respeito ao Deus Pai, não existe uma concordância. Parece que não se entendem. Parece que todos nós falamos línguas diferentes. Um ministério fala diferente de outro, um faz uma doutrina, um faz outra, outro segue a doutrina não sei o quê, e assim, sabe? Ninguém se entende. E por que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra? E é isso, a falta de entendimento, porque parecem que não conseguem ouvir a mesma língua, mas línguas estranhas, digamos assim, estranhas no sentido, não estou entendendo o que você está falando. Sabe? E ninguém consegue entender a palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus Cristo. E rebatem que não, que isso é verdade, que existe dízimo, que a lei ainda existe, que os mandamentos ainda têm que ser cumpridos e que Israel é terra santa, e não conseguem entender o que Jesus tem falado. E por isso que muitas vezes não vemos líderes pregar tanto o Novo Testamento, a aliança com Jesus Cristo. Você vê o pessoal pregando todo quanto é quantia de absurdos e falando em nome de Jesus, aí começa a pregar em Mateus e fala assim, então, mas lá em Êxodo, gente, o que tem a ver? Então não se está falando, não se está entendendo aquilo que a palavra de Deus verdadeiro fala por causa da linguagem. Olha o que Jesus fala agora no versículo 44. Preste atenção. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Vocês são do diabo. Vou explicar isso. No Antigo Testamento, Jeová era um Deus maldoso, que matava aqueles que iam contra os que eram servos dele, fez com Jó que o diabo pudesse tocar na vida de Jó para Jó provar fidelidade. Então, Jeová é como se fosse um diabo. Quantos deuses, agora está passando a novela Gênesis, desde o princípio, quantos deuses eram adorados, quantos deuses eram venerados pelo homem. Era um deus dos Amalequitas, o deus do pessoal de Ur, o deus... Quantos deuses existiam? Quantos diabos existiam? Quem é o pai de vocês? É o diabo. E vocês querem satisfazer o desejo deles. Qual é o desejo de matar Jesus? Continuar pecando, continuar vivendo a lei, continuar vivendo os mandamentos. Gente, está tão claro.
Assim, eu estou explicando aqui para vocês o que está claro na Bíblia. Eu gosto de dizer para vocês o seguinte, eu não estou usando o contexto humano, não é o meu contexto. Não é porque eu sou um estudioso de teologia, me formei em teologia, fui doutorado e mestrado. Não, eu sou Emerson Watanabe, Emerson Rodrigues Watanabe, pastor Emerson, que não tem formação teológica, mas tem a graça do Evangelho de Jesus Cristo, que me abriu a mente, tirou o véu do meu coração e da minha vida. E a palavra do Evangelho é tão simples. Olha, tudo que eu estou lendo aqui está tudo tão bem claro que Jesus está dizendo, questionando a eles. Tudo tão claro, falando sobre o judeu. Seguindo, e ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Olha só, sempre o diabo foi assassino, sempre o diabo esteve presente em situações de morte, sempre o diabo esteve ali, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque ele não quer. É a mesma coisa quando eu falo de escolhas. Gente, o negócio é o seguinte, você escolheu viver essa vida de escravidão dentro de um ministério, dizimando, ofertando, adorando o homem, adorando a doutrina humana. Você fez uma escolha. E você não consegue se firmar na verdade. E nunca conseguirá. Porque você vai querer satisfazer os desejos teus e do diabo. Ou de Jeová. Lembra que no vídeo eu falei assim, os testemunhas de Jeová, por que eles não doam sangue, não permitem receber sangue? Porque Jeová, ele é um Deus tão ciumento de quem ele tem posse, que ele não permite, por exemplo, por que o testemunho de Jeová não recebe sangue e não doa sangue? Porque Jeová não quer ninguém fazendo a mesma atitude de Jesus, que é dar o seu sangue por alguém. Simples assim. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, tipo assim, quando prega-se isso, não se prega a verdade, já se prega mentira sobre o próprio texto que fala sobre mentira. Quando Jeová ou o diabo profere mentira, fala do que ele é próprio, benefício próprio. Fala-se dele mesmo, o pai da mentira. E aí o povo absorve, achando que é verdade, mas é mentira. Jesus está deixando bem claro isso aqui. Está deixando bem claro quando ele fala, vocês são do diabo. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Simples. Tá difícil entender isso? Jesus está falando assim, ó, como eu estou tentando pregar o evangelho verdadeiro, estou ensinando a vocês o que Deus, meu Pai, e o Pai de vocês, me trouxe à terra para ensinar a vocês, vocês não creem em mim. E isso, Jesus falando naquela época, se estende até hoje, se estendeu por todos os tempos e ainda continuará, porque muitos ainda não creem em Jesus Cristo. Os que estão sobre o poder de outros deuses, na adoração a imagens, na adoração de outros deuses, de religiões, na adoração a homem, a doutrina humana, esses estão vivendo sem crer em Jesus Cristo, mas crendo em toda a sorte de demônios, diabos e deuses, menos em Jesus Cristo. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Agora o 47 é assim, ó, para finalizar. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Olha só. Jesus está deixando claro assim, olha, o povo de Israel, judeus, se vocês fossem de Deus, ouviam as palavras de Deus que vêm através de mim. Então, por isso vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Deus o Pai. Vocês são lá do outro Deus. Daquele Deus que vocês acham que é o Deus meu Pai.
mas não são verdadeiramente de Deus. Então, para finalizar, eu quero dizer para você, se você for realmente de Deus, você vai crer em Jesus Cristo, no Evangelho, e não em Antigo Testamento, não em leis, não em mandamentos, porque não existem mais. Você vai se libertar, por isso Jesus fala, a verdade liberta, a verdade é Ele, a verdade é o Evangelho, a verdade é Deus o Pai, que Ele mesmo fala, nunca ninguém viu a Deus, ninguém conheceu a Deus, porque Deus foi revelado através do Filho, de mim, Jesus Cristo. Então, a verdade te libertará a partir do momento, e libertará aqueles que você conhece, a partir do momento que não mais ouvirem a voz do homem, de outros deuses, mas ouvirem a voz de Deus o Pai, através do Evangelho de Jesus Cristo. Simples assim. E se você ler tudo isso que eu li até aqui, você vai perceber que é muito simples de entender, sim. Tá tudo aqui. Ó, mamãozinho com açúcar, de mão beijada para vocês. Não tem como não conhecer a verdade. Essa verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo, nosso Senhor, a luz que dissipa a treva. Porque, como diz lá, como Paulo falou, nós só somos livres do véu que cobre a nossa mente, o nosso coração, por Jesus Cristo. Tá tão claro isso, gente. Então tá tão claro que existe uma diferença gritante. Mas ainda eu estou na heresia, né? Amém? E é o seguinte, sábado continuarei nesse capítulo de João. Então, se você que já quiser anotar aí, eu vou passar o texto de sábado. Vai ser João, capítulo 8. Eu vou ler do versículo 48, né? Porque nós paramos no 47. Eu vou ler do versículo 48 até o 59. E vamos continuar praticamente nessa questão de verdade, Jesus e Abraão. Mas, gente, por favor, anotem esses textos. Orem, como eu tenho dito sempre. Peçam para o Espírito Santo mostrar a vocês que o que eu estou dizendo não é meu contexto humano, não é minha teologia, mas sim a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então é isso, gente. Muito obrigado por estar aqui neste momento, até este momento, me vendo, ouvindo, porque eu sei que você vai compartilhar esse vídeo e muitas coisas vão mudar na mente de muitos. Eu creio. Eu creio, do fundo do meu coração. Amém? Então é isso, gente. Aguardo vocês no vídeo de sábado. Eu quero agradecer mais uma vez. Tenha um ótimo final de noite de quinta-feira. Tenha uma sexta-feira abençoada. E sábado estaremos juntos novamente. Amém? Deus abençoe a todos, graças e paz e valeu. Obrigado.